Boa noite, todo mundo. Sejam bem-vindos. Eu sou Roberto Botelho, sou hipnoterapeuta e hoje eu estou representando a Associação Brasileira de Hipnose. E eu estou aqui com um convidado que é incrível na área dele. Vou deixar ele se apresentar. Seja bem-vindo, Flávio Bock. Se apresenta, fala um pouco do seu trabalho para quem está assistindo a gente. Olá, pessoal, tudo bom? Queria agradecer ao Roberto e à Associação por ter me convidado para falar um pouco. Eu trabalho com PNL há quase 18 anos e hipnose clínica logo depois de 2014, 2015, que eu fui me formar, desde Omni, a Lucas Naves, que é meu amigo, e outros profissionais que eu fiz. Mas quase 18 anos que eu me formei, que eu trabalho com programação neurolinguística, né? Mesmo na época que a gente fez junto até, né? Do Cláudio Lai. A gente fez Master junto? A gente fez Practitioner Master. Na verdade, não. Você foi monitor na turma que eu fiz. Isso. Então, 18 anos eu fiz muitas formações, escrevi um livro com uma técnica que eu desenvolvi, que é super legal, ainda não saiu por causa da pandemia, mas eu tenho alguns cursos online ensinando essa técnica, bem legal. Então, eu trabalho já há quase 10 anos atendendo as pessoas e dando curso há quase 5 anos seguidos, todos os meses de hipnose clínica. Formei quase 5.000 alunos já também. Legal. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é bem conhecido no meio da hipnose, eu acho que é bem importante, que é a PNL clínica. Você já tem uma certa experiência na PNL clínica, eu fiquei sabendo que você estudou com alguns dos grandes nomes da PNL. Você pode falar um pouco mais, Flávio? Cara, eu fiz o curso do Diltz, eu fiz os cursos do Core Transformation, do Steven Andresi, da esposa dele. Eu fiz as formações com o Cláudio Laia, que é o presidente do Bandler, né? É um dos mais conhecidos. Eu fiz na PAC, eu fiz na Actius, eu fiz em várias escolas. Eu morei em Londres, né? Eu também fiz algumas coisas lá. E, cara, eu percebo que cada um inventa um pouco e puxa para o lado do que inventou. Então, o Bandler vai dizer que o melhor é o que ele desenvolveu, o Grinder vai dizer que o melhor é o que ele desenvolveu, o Diltz vai dizer que então o que ele cresceu na PNL é o melhor, mas no final das contas, PNL é PNL. Tem uma base e o que cresceu a mais foi tudo com a base, graças aos criadores da PNL. Então, e a PNL não é terapêutica, né? A PNL não é uma técnica para terapia. Eu acho que isso é um modelo de negócio também. Porque se você falar que a PNL é para terapia, o Richard Bandler vai morrer de fome, o John Grinder também. Então a PNL tem que ser para todo mundo, modelo de comunicação. E eu acho que isso acaba um pouco difamando o nome, sem querer, mas acaba estragando, difamando o nome da PNL. Até porque, vou dar um exemplo, eu vi uma live do... Como chama? Esqueci o nome daquele rapaz que faz live, que é doutor em microbiologia da pandemia. O Átila Yamarino. Isso, o Átila. Eu vi uma live do Átila com o Karnal. E o Karnal disse, eu não vou entrar no mérito de médico, porque eu não sou médico. E daí, numa hora, ele chega e fala, eu não vou fazer como a PNL ensina, ficar repetindo, imaginando que está tudo bem, vai ficar tudo bem. Mas a PNL não ensina isso. Quem ensina isso é quem pega um modelo de comunicação e quer vender para um tipo de pessoa que compra e acredita e muitas vezes não funciona. Então, até por isso, a PNL às vezes cai numa fama ruim de pseudociência, porque ela foi um pouco distorcida. Até quando ela chegou no Brasil, eu estudei na Sociedade Brasileira de PNL, em 2004. 2004. Acho que foi na turma seguinte do Lara, porque o Lara também fez lá. E eles trouxeram para o Brasil a PNL, mas o Laí Ribeiro também trouxe. E o Laí Ribeiro trouxe a PNL como uma forma de, bem entre aspas, passar a perna, persuadir, vender, entre aspas, enganar. Então isso acabou pegando uma forma ruim para a PNL. A gente vê também várias questões que tiveram origem na PNL, mas que hoje várias terapias pregaram para elas, né? O próprio termo crenças limitantes, hoje, a gente vê a rodo sendo utilizado por aí, né? E eu falo, né, Roberto, que toda crença é limitante. Porque se você acredita que é homem hétero, já te limitou. Então você não pode ser mulher e bi ou homo, você é hétero. Então, limita. Então, mesmo uma crença limitante, todas são limitantes em algum âmbito, né? De certa forma, ela fecha a sua percepção. Exatamente. Quando você tem um conjunto de crenças, você tem que abrir mão de alguma coisa para poder acreditar naquilo. Então, eu acredito que sou homem, então eu não sou mulher. Eu já abri mão disso.
Uhum. Bom, para quem aqui não teve muito contato, está chegando agora, o que é PNL, Flávio? Cara, eu tive uma dificuldade durante 10 anos. Foi muito difícil para mim dizer o que é PNL. É difícil dizer o que é PNL. Puta, como eu vou explicar o que é PNL, né? E daí eu criei uma primeira aula do meu curso, de alguns cursos que eu faço, que é uma aula show, que daí eu explico tudo que é PNL. Depois de 10 anos sem saber explicar, daí hoje em dia eu sei muito bem. Então, PNL é uma forma de que você aprende a gerenciar, modificar, potencializar a percepção humana para poder obter resultados melhores. Então, programação, você consegue programar, reprogramar, neurolinguística. Na verdade, reprogramar é um nome que a ciência fala que não é, porque você não é capaz de reprogramar, você é capaz só de modificar, mas não reprogramar. Mas a programação neurolinguística é você utilizar o seu meio de linguagem, a fala, expressões corporais, pensamentos, imagens mentais e poder modificar a sua experiência interna. Porque quando a PNL a gente descobre que o mundo nada mais é do que a experiência interna, a experiência externa sendo representada pela experiência interna. E quando você é capaz de mudar e mexer nos filtros da sua percepção, você é capaz de fazer PNL. Uhum. Legal. Mas uma coisa para quem não sabe, né? Cruzar o braço, fazer cara. Isso não é PNL, isso é linguagem corporal, que eu nem gosto disso. Acho que, na minha opinião, nem é uma coisa tão bacana, porque é muito deturpada. Mas não é PNL cruzar o braço, não é PNL fazer cara feia. Eu acho legal você falar isso, porque muitas pessoas adotaram a PNL como uma forma de lidar com o mundo, mas não é a PNL, né? E Não é PNL. dizer que a pessoa cruzou o braço, então ela está fechada, isso é colocar a pessoa numa caixa. E ao meu ver, o que a PNL faz é o inverso, né? Exatamente. Eu não vou falar nomes, mas tem uma pessoa que vende uns cursos online e dá umas aulas grátis de PNL. Eu já assisti todas, participei. Cara, a pessoa vende um curso de PNL, a semana da PNL, sei lá. Mas ele não fala nada de PNL, a pessoa. Não vou falar nem se é homem ou mulher, porque eu não quero. A pessoa nem fala de PNL. Ela fala de liderança, de coach, de empreendedorismo. Mas de PNL, a pessoa, PNL é trabalhar com a percepção, a representação do mundo externo no interno. Né? Uhum. É um conjunto. Eu estava lendo isso ontem no livro do Bangler com o Fitzpatrick. É muito legal o que ele fala. A PNL é um conjunto de imagens mentais e diálogo interno. Para resumir, você Uhum. tem imagens mentais e um diálogo interno. Isso é a percepção humana. É daí que começa tudo. E se você mexer nisso, é aí que as coisas acontecem. Uhum. Então, oi, Milena. Seja bem-vinda, Milena! Obrigado! Bom, Flávio, a gente sabe que a PNL em si, ela não é uma terapia, mas tem muito Não. a ver com terapia. Conta pra gente qual que é a relação da PNL com terapia e como que surgiu essa discussão aí? É muito legal. Eu pensei agora até numa metáfora para fazer, porque assim, tem uma galera que são meus amigos, que são parceiros, que ficam metendo pau na PNL, só que eles fazem tudo de PNL. E quando você diz, olha, você faz PNL, eu faço coisas da TCC e da psicologia comportamental. Então, se eu pegar, por exemplo, um psicanalista, sei lá, Melanie Klein, que veio do Freud, ou pegar como que chama? A Gestalt, que veio da psicanálise, que veio do Freud, e dizer, isso não é Gestalt, isso é psicanálise. Sim, veio da psicanálise, mas se transformou. Então, muita gente fala, isso não é PNL, isso é TCC, terapia comportamental, cognitivo comportamental. Sim, mas é feito diferente. Então, as pessoas ficam criticando. Eu acho que tem muito a ver, no Brasil tem muito isso, a gente vê até na política, né? Uma questão mercadológica. Então, vamos dizer, existe hoje no Brasil uma escola que todo mundo quer fazer essa escola, é a mais cara, eu estudei lá, legal. Por que eles não fazem PNL, na minha opinião? Porque eles não vão concorrer com o Cláudio Lara, com o Sandioli, com o Rogério Castilho, que são os três, ou com o Mário Takeda, que são as pessoas hoje que já estão consolidadas como grandes nomes. Então, para ele não concorrer, ele chama de hipnose avançada. Então, eu acho que tem uma questão mercadológica de eu vou chamar o meu de melhor, eu vou chamar o meu de
método Bock, porque não é do Cláudio Laia que eu aprendi do Bandler. Fui eu que desenvolvi a partir deles. Então, eu posso dizer, quando eu fiz a Omni, muito poucas coisas quem usa menos PNL na terapia é homem. Uhum. Claro que você acaba usando algumas coisas, mas mesmo a ressignificação, mesmo não é PNL, não é base PNL. Tem uma base psicanalítica, tem outras bases. E mesmo assim eles usam. Uhum. Mas aí, sabe, você faz uma ressignificação na regressão, usa uma âncora e diz, eu estou usando Pavlov, sabe? Mas no fim, o próprio termo ressignificação tem uma grande base ali na PNL, né? O Richard Bandler diz no Facebook, num vídeo que tem dele, que ele que desenvolveu o termo ressignificação no contexto que é usado. Uhum. Que ele é o pai da ressignificação na terapia. Faz todo antes sentido. Dele ninguém falava em ressignificação. Inclusive complementando. Estranho, né? Inclusive complementando. Tem muita gente que se diz hipnoterapeuta avançado, mas só faz a regressão. Que de avançado não tem nada. Mas assim, Roberto, vamos entrar num consenso. Qual é a técnica de hipnose para terapia que existe? Nenhuma. Sugestão. Sugestão só. Sugestão. Uhum. A hipnoterapia é sugestão. Tudo que eu vou usar depois, né? A hipnose é uma via de acesso a um estado ou, se não for um estado, a um comportamento. E depois disso, o que eu uso? Eu uso âncora, eu uso modalidade, eu uso desensibilização sistemática, regressão. E a regressão é psicanalítica. Né? A regressão é psicanalítica. Mas o Freud, quando ele fazia na psicanálise as coisas que ele faz, ele não fazia ressignificação. Quando você chegava na questão e ela emergia para o consciente, sei lá, nem lembro mais dos termos da psicanálise, porque eu nunca estudei tanto na faculdade, mas quando você está reprimido, você entra em contato, resolveu. Mas eu aprendi com umas pessoas que eu era monitor não, eu era instrutor de pós-graduação de hipnose clínica. E eu aprendi com umas pessoas que eu comecei a me relacionar, que são antigas e que fazem terapia de vidas passadas e tal, bem legal. Não é porque eu descobri que o meu sapato está apertado que está resolvido, eu preciso tirar ele. Eu preciso olhar para ele, enxergar de uma forma diferente, tirar ele e falar, então agora ele está me apertando. Então, isso, entre aspas, é uma crítica à psicanálise de que não basta você fazer uma livre associação até chegar em questões reprimidas e daí ela emerge e resolveu. Não, tem que olhar de uma forma diferente e, como o nosso amigo diz, que é dele o termo, eu adoro falar, zoar as pessoas, né? Como ele diz, você precisa reeducar a mente. É verdade, eu concordo com ele, reeducar, eu só não acho que é dele o termo, mas eu concordo, é isso aí, você tem que reeducar a mente. Porque na PNL, né, impacto emocional, repetição e velocidade criam novos comportamentos, crenças e até novas químicas e novos caminhos neurais. Muito bom, muito bom. E Flávio, tem muita gente que está fazendo hipnoterapia e que ouve falar da PNL, tem contato com a PNL, até pratica a PNL sem ter feito um curso ou aprendido de fato o que é. Qual que é a relação entre a hipnose e a PNL? Por que a PNL tem tanto a ver com a hipnose? Eu vou voltar um pouco antes, uns passos atrás, e vou dizer. Tem muita gente que conhece a PNL, lê um livro, faz um curso online e sai aplicando. Essas pessoas, por mais que elas não concordem, elas são aplicadoras de técnica. Né? Então, eu ensino a fazer uma âncora espacial para aversão à Coca-Cola com os braços, né? Crio uma âncora aversiva, a pessoa no meu curso já vomitou 3 e nunca mais tomaram Coca na vida. A pessoa aprende, ele é um aplicador de técnica, ele não sabe PNL, ele está aplicando uma técnica, porque ele não consegue generalizar para outras coisas. Eu digo que eu entendo de PNL, que eu sei bem PNL, não sei quanto bem eu sei, mas eu sei bem, porque eu sou capaz de desenvolver uma técnica a partir de técnicas que eu aprendi, porque eu sei de onde ela veio, de onde ela foi. Você também falou para mim, a gente está conversando que você fez curso com o rapaz do Rio lá, ele é um cara que, quando ele ensina, ele te ensina a fazer isso. Outros cursos
que eu fiz, eles não ensinam a fazer isso. Então, os cursos que eu fiz 9 practitioners. A maioria dos que eu fiz antigamente era um ano de aula, 12 módulos de 2 ou 3 dias. Então, você aprendia o beabá, a essência. Você não aprendia a pescar, você aprendia a descascar a madeirinha, pôr o fiozinho, você aprendia a fazer a ferramenta. Hoje em dia, não é assim. E eu também acho que é uma jogada comercial. Sabe por quê? Porque ninguém que faz alguns cursos... vou falar, tudo bem, não tem problema. Eles já me sacanearam tanto que eu posso falar. Quem faz o método Bandler aprende de um ponto para frente. Então, você sai do método Bandler, você não é capaz de ensinar PNL. Os practitioners que eu fiz do DILTS, do Andrés, você é capaz de ensinar PNL. Deixa eu te fazer uma pergunta, Flávio. Quando a gente está vendo o método Bandler, eles dizem que se você souber fazer o passo a passo do switch, na verdade, você não está fazendo switch de fato, você não está fazendo PNL de fato, você está aplicando um subproduto da PNL. Na sua visão, é isso mesmo? Se você está repetindo. Assim? Tem um grande nome da PNL, né? Não vou citar nome aqui, que ele diz que se você é um simples cara que sabe repetir processos, aplicar uma técnica de forma passo a passo. Isso é PNL para você ou isso é subproduto da PNL? Isso é aplicação de técnica. Ele está aplicando uma coisa... por exemplo, eu fui chefe de cozinha há alguns anos. Fiz gastronomia, hotelaria, morei na Europa, trabalhei lá. Depois eu vim e trabalhei num dos restaurantes mais famosos do Brasil, que é 2 estrelas Michelin, chama Tuju. Eu trabalhei lá. Lá, tudo que a gente fazia tinha receita, era pesado, medido, o açúcar, o sal, tudo ia para a balança ser pesado. E a gente reproduzia o cardápio que o chefe escreveu. E daí você aprende de trás para frente, né? Como eu me torno um bom cozinheiro se eu não sou capaz de desenvolver? Mas aqui nesse restaurante a gente passou 6 meses desenvolvendo. Mas quem entrou depois de mim e só olhava o cardápio e tinha que reproduzir, ele era simplesmente o que o pessoal diz, é um macaco. Que ele vai lá, ele não aprendeu, ele está só repetindo, sabe, no computador, que você ensina o cara fazendo Photoshop. Eu, por exemplo, sou muito bom de Photoshop, muito bom de edição de vídeo. Só que eu não sei criar nada. Eu preciso de alguém me dizendo o que eu tenho que fazer. Porque eu sei manusear o software. Mas eu sou daltônico, eu não sou bom, eu tenho um péssimo gosto, as coisas que eu faço ficam feias. Então, eu sei manusear o software, mas eu não sei criar um panfleto, eu tenho que olhar os do Lucas Naves. Né? Depois olho do Alberto, depois olho de não sei quem. Falo, pô, tá legal, olha, um pedacinho desse e tal. Então, eu vou olhando de toda a concorrência e chego num meio que parecido, porque eu preciso replicar alguma coisa. Eu não sei ser criativo e fazer sozinho. Eu não olho do Alberto e do Lucas, foi só um exemplo. O Lucas eu olho, o Lucas eu sempre peço. Lucas, posso roubar as coisas do... Ele pode pegar lá. Até porque as técnicas dele já são subprodutos da própria PNL, né? O pirâmide de Lucas, essas coisas dele. Mas o legal é que, assim, ele se desenvolveu, ele é muito bom, ele é super meu amigo. E, assim, ele é o melhor terapeuta? Eu não sei, ele é o melhor no marketing. Os cursos dele são os melhores? Não sei, não assisti todos. Mas ele é o que tem uma aula boa, que trata as pessoas do jeito. Ele tem todo um conjunto que não necessariamente... Uma coisa importante, Roberto, que eu falo é assim, eu sempre perguntei para os alunos, quem é o melhor terapeuta? É o que resolve mais ou que ganha mais dinheiro? Daí, normalmente as pessoas, não, é quem resolve mais. Primeiro que você não resolve nada, né? Depende do paciente 1.000.000%, porque é um processo ativo. E pode ser quem ganha mais dinheiro, depende do objetivo. Tem escolas de PNL, de hipnose, que que eu tenho certeza que eles estão lá pelo negócio. Ninguém está para ajudar ninguém, os caras estão para ganhar dinheiro só. Está errado? Se o objetivo dele é esse, ele está alcançando e não está prejudicando ou enganando ninguém, cara, sucesso. Está aplicando bem a PNL. Exatamente. Então, eu acho que o melhor terapeuta, eu vou dizer isso, quantas pessoas estão assistindo a gente? Mal, eu não vejo nada aqui. Aqui no Zoom não tem ninguém. Não tem ninguém? No Zoom no também. Zoom não. Legal. Bom, então assim, ó,
O melhor terapeuta para mim, depois que eu conheci uma técnica chamada metamodelo, que é do Richard Bandler, ele até tem um registrado, que ele modelou a Virginia Satir e tal. Então, o melhor terapeuta, na minha opinião, é aquele que é o melhor Sherlock Holmes. Por quê? Virar uma chavinha é muito simples. Quando você pega aquele paciente fácil, que você, tudo resolve, é porque você entendeu a chavinha de virar. Só que tem paciente que chega dizendo que tem dor... Eu ia falar palavrão. Pode falar palavrão? Pode falar. Tem gente que chega no consultório e fala que está com dor no cu. E quando você vai ver, o cara está com uma depressão profunda. Ou o cara fala que tem uma depressão profunda, quando você vai entender, ele tem uma questão com a mãe. Então, quanto mais investigativo, quanto mais sinapses você vai criando com uma visão terapêutica, então, quanto melhor Sherlock Holmes, detetive você for, quanto mais você se puser numa postura que isso o Lucas me contou, foi muito legal, que o John Grinder, co-criador da PNL com o Bandler, ele disse, para eu aprender hoje de uma forma melhor de todas, eu finjo que eu sou uma criança pequena. Ele modelou crianças pequenas que são esponjas de aprendizado. Então, é isso. Se eu me puser com você, Roberto, e perguntar, me reclama qualquer coisa, você falar, ai, cara, é foda, minha namorada me enche o saco por causa da minha franjinha. E eu começar a investigar, eu vou ver que você tem uma questão de aparência, que você está com uma enteadinha aqui, seu avô era careca, puta, você escutou quando era pequeno, e eu vou entender que a sua autoimagem é ruim. Daí eu vi uma chavinha, mudou a vida toda. Então eu acho que a terapia, o suor da terapia é muito mais investigativo, é muito mais conseguir fazer os links, ter os insights com o paciente, sugerir, nunca enfiar a verdade nele, mas sugerir propostas de caminho e daí você chega nisso. Eu dei uma aula no sábado de manhã que eu falei para a aluna, reclama aí de qualquer coisa. Ah, meus filhos me acordam de manhã. Porra, e daí? Pá, fiquei puta. Você fala, meu, peraí, como que eu resolvo isso? Eu fui na investigação, 40 minutos investigando. A gente chegou numa questão de que ela estava indo na formatura do irmão com 5 anos e o irmão estava na escola e ela queria ir na escola. Só que ela não podia, porque ela era pequena. Daí, várias outras coisas apareceram e a gente resolveu. Cara, foi 3 minutos a resolução. E a investigação foi 40. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para você investigar isso, você precisou usar uma hipnose formal? Não, eu não usei nada, eu usei metamodelo. Eu fiz perguntas do metamodelo e perguntas que eu hoje utilizo de um jeito que eu faço, que só eu fazendo que dá para ver, assim, mas é um jeito de perguntar e que eu não perco ganchos. Eu vou sempre nos ganchos, até ofereço para os seus associados. Quem quiser, a gente pode marcar uma palestra, workshop de 2 horas, e eu aplico, demonstro e ensino isso gratuitamente para os seus associados, porque hoje eu percebo que os alunos falam, Flávio, você mudou minha vida, seu curso é o melhor. Tenho certeza que não é o melhor. Eu falo palavrão, eu zoo, eu tiro sarro. Não é isso. É porque a forma que eu ensino fazer funciona muito. E não é todo mundo que ensina a fazer dessa forma. A pessoa chegar, eu tenho uma depressão, eu sinto aqui. Não, eu vou investigar melhor, porque às vezes não vai funcionar só isso. Eu preciso entrar dentro, usar perguntas e esquecer a primeira coisa, do porquê. A pergunta porquê só ferra o terapeuta. É o que, quando, aonde, como. Né? Então, que eu ensinar metamodelo, você fez practitioner, fez um monte de curso. Cara, não é difícil você decorar o metamodelo e aprender na ponta da língua? Cara, você leva 5 anos para você ficar afiado. Mas você só precisa disso para dar aula. Eu vou dar PNL, eu preciso saber de cor. Eu nem sei de cor tudo. Mas eu sei usar as perguntas, que eu chamo de metamodelo reduzido, método Bock, metamodelo Bock. Eu falo para a pessoa, pergunte o que, onde, quando, o que, quando, onde, quando. Não. O que, como, onde e quando. Daí você me pergunta, mas de onde vêm essas perguntas? Da pirâmide do Robert Dilts, dos níveis neurológicos. E quando você chega no porquê, você chegou na crença. Roberto, por que você faz hipnose? Ah, eu gosto. Por que esse bairro que você mora no Paraná é seguro, essa cidade, Curitiba? Ah, porque o índice disse isso. Isso só são crenças que não resolvem nada. A gente precisa saber o que está por trás delas, né? Então a gente vai em direção ao mais profundo que
estrutura do comportamento. Até Então, porque isso o é muito porquê, importante. até porque o porquê vai trazer uma racionalização, né? O como, o quando, o onde faz muito mais sentido, que traz muito mais informação para o terapeuta, né? Eu aprendi na faculdade de psicologia que isso eu nunca esqueci, comportamento é o que pode ser observado e previsto. Isso é a definição de comportamento, né? Então, quando você entende o comportamento, consegue observar, mensurar, os comportamentos são a resposta das questões emocionais. Então, eu preciso entender o comportamento para ir até o comecinho dele e saber onde teve um gatilho que gerou aquele primeiro comportamento. E daí, quando você chega nesse, você vira uma chavinha, é 5 minutos para tratar uma pessoa. Só que a investigação, às vezes, está de bandeja, às vezes não. Quando não funciona alguma coisa, é porque você não cavou demais, você cavou raso demais. Você cava mais fundo do que você acha. Eu fiz uma regressão e, não funcionou. Você não cavou fundo. Você foi na generalização e acreditou. Mas pode funcionar? A mente é inteligente, muitas vezes funciona. Mas fica muito fácil quando você dá no alvo. Eu acho muito interessante você ter comentado a questão das perguntas do metamodelo, porque quando você vai ver, realmente a maior parte das pessoas não decoram as perguntas. São 13 tipos de padrões diferentes e, no fim, você vai aplicar tudo de uma forma inconsciente, né? Você vai aplicar de forma inconsciente, sem saber o que você está aplicando, apenas repetindo o processo, né? Então, vira automatizado. Mas tem um jeito, Roberto, de aprender metamodelo que é muito fácil. E nesse livro do Bandler novo, cara, assim, eu não gosto do método Bandler, mas os livros do Bandler eu acho que são geniais. São muito gostosos de ler. Dá um puta... Eu não sei se é que eu sou apaixonado, eu tenho até uma tatuagem escrito PNL no braço. Boa. Mas os livros do Bandler são tipo brigadeiro, assim, parece comendo brigadeiro de colher. É muito bom o livro do Bandler. Bom, ele é o criador também, né? Não vou implicar com ele. Mas é uma delícia. E ele fala no livro dele uma coisa que eu já sei faz tempo, que o Lara também é genial. Eu gosto, muito do Lara. É um cara muito da hora. O pessoal da equipe dele também, né? Muito gente fina. E uma coisa que eles falam é assim. Eles falam, não, eu falo, mas aqui eu aprendi com o Lara também. Você não precisa aprender metamodelo. Você precisa fingir que é um ET. E que você não está entendendo nada. Cara, eu não estou entendendo nada. E agora eu lembrei, ele falou assim, tem que ser literal. Bem isso mesmo. O que significa para você? De que forma? Você tem que parecer que você é um caipira que nunca foi para cidade grande e pegou uma escada rolante pela primeira vez. Mas o que são esses degraus? Degraus? É degrau pra falar. O que eles sobem? De que forma que isso funciona? Você tem que ser literal, você tem que parecer aquela pessoa de que você tem alguns filmes, né? O cara fica num bunker preso 30 anos e daí ele sai e ele não entende nada do mundo e tudo ele pergunta. Tem um que o cara está congelado há 3.000 anos, ele descongela o cara no museu e ele não sabe nada do mundo. Sabe por quê? Se você fizer isso, você começa a se aproximar do mapa do outro, né? Você começa a se aproximar da verdade do Roberto, caso o Roberto seja meu paciente. Quando ele me fala e eu faço perguntas direcionadas, sem me pôr numa postura inocente ou de ET, eu estou pondo a minha verdade. Então, com certeza, essa barba dele significa, então, que ele quer mostrar que é mais homem. Não, quem disse? Deixa eu perguntar para ele. O que significa ter pelo embaixo do queixo? O que significa isso aqui para você? De que forma que isso faz? Eu tenho que fingir que eu não tenho a menor ideia do que eu estou olhando. É uma técnica como se fosse... Eu preciso entender o filme que passa na sua cabeça. Então, eu tenho que fazer perguntas para eu fazer o seu filme na minha cabeça. Eu acho interessante você falar isso, porque quando a gente conversa com quem não teve um contato com a PNL de fato, a gente acha que o que a gente está verbalizando é a forma que o outro vai receber essa informação. Sendo que, apesar da linguagem ser comum, o significado que a gente vai atribuir ao que a gente ouviu são coisas muito diferentes, né? Então, se eu estou dizendo que eu estou depressivo, se eu, terapeuta, já tenho um significado de depressivo em mim e não levo isso na literalidade, eu já vou me identificar com isso e vou impor o que é depressão para mim e vou trabalhar em cima disso, né? O Robert Dilts chama de sonhar com peixe, no livro Crenças dele. Então, ele fala que sonhar com peixe é assim, o terapeuta está do lado do paciente. O que você pergunta? O que você sonhou hoje? Ele falou, eu sonhei que eu estava andando na rua. Mas tinha uma aguinha na rua, no chão, uma poça?
Não sei, mas podia ter? Podia. Ah, e tinha peixe? Não, na poça não. Mas tinha um restaurante no seu sonho? Ah, tinha, podia ser. Tinha frutos do mar? Talvez. Mas tinha um aquário lá com peixe? Então, o terapeuta está procurando o peixe e está induzindo o paciente a dizer, então, é sonhar com peixe. Então, essa no livro, acho que você leu esse livro, né? Eu li bem isso mesmo. E isso é uma visão muito psicanalítica até, né? Eu tenho amigos que falam, eu dou dicas, eu interfiro mesmo. Puta, mas assim, é difícil. Daí vem um aconselhamento, counseling, né? Daí vem uma mentoria, é diferente. A terapia, a pessoa tem que descobrir. Por exemplo, você pega uma moça que foi abusada, muito bonita, gatona, toda gostosona, daí você vai atender ela. Capa de revista, eu já atendi. Ela fica meio sem graça de dizer para você que não, que o que você está falando não é isso. Isso eu estou contando porque eu já atendi algumas pessoas muito bonitas, capa de revista, e que me contaram, puta, eu fui numa pessoa, mas não queria dizer que não era, mas o cara falou que era, e é um terapeuta até bem famoso que ele foi. Eu falei, não é bem assim, não, é você que não está entendendo, é sim. Ela, mas não é, eu estava triste, estava falando que eu estava feliz. Né? Não buscou entender o outro, né? Quando alguém diz para mim, por exemplo, olha, minha mulher me maltrata, ou minha mulher me odeia. Se eu ouço isso sem buscar, querer entender um pouco mais, o que significa odiar? Quais comportamentos estão em conjunto com isso? E como eu sei que essa pessoa me odeia? Às vezes ela não faz café da manhã para mim, por isso que ela me odeia. Mas, porra, na verdade, cara, ela tá atrasada de manhã todo dia e não faz por causa disso, né? Bem isso. Mas só vou dar um exemplo. Ontem eu discuti com um amigo meu que é terapeuta e professor, porque assim, minha mãe ela tá com câncer e agora está no hospital e talvez a gente não sabe se ela vai voltar para casa ou não. Está numa situação muito grave. E ele falou para mim: você está muito mal, você está precisando de ajuda. Eu não tô. Não é possível que alguém nessa situação esteja bem. Falei, é que assim, eu voltei a fazer terapia já faz 3 meses. Com uma puta terapeuta que eu adoro. Escolhi ela me escolheu. Minha mãe já está ruim há 6 meses com o diagnóstico. A gente já passou por muita coisa. Eu sei o quanto eu não estou bem. E eu estou bem, me resolvi. Passei 3 meses de quarentena cuidando dela, junto com ela, do lado dela. E para mim, se isso foi uma despedida, tá muito bom. E ele falou que não, que eu não poderia estar bem se minha mãe estava no hospital numa situação muito grave de talvez falecer e que eu não poderia estar bem. E vai que você aceita essa sugestão. Então, eu podia falar, puta, eu não tô. E daí, puta, eu pegar todo aquele lixo, desde um relacionamento, uma briga com meu pai, com meu filho, e falar, e jogar tudo isso e falar, então é por causa disso. Daí eu podia abrir um luto de 2 anos e ficar mal na cama, achando. E mesmo que eu estiver mentindo para mim, beleza, mas achismo não vale. O que você acha. Eu falo para os alunos, meus alunos, Roberto, assim, faz todo mundo assim. Todo mundo faz assim. Agora eu falo, pega tudo que você acha e enfia no seu cu. Então, meus alunos, quando você faz alguma coisa, todo mundo faz assim, ó. E é uma piada, mas assim, ninguém esquece. Eu não posso achar do paciente. Ah, mas é difícil. É difícil, tem que treinar. Às vezes eu me pego induzindo. Falo, puta, não, calma. Não, tem... Você pode dizer, Roberto, faz sentido para você que tal coisa seja tal coisa? Aprendi com constelação isso. E muitas vezes eu escuto, não faz. É um jeito de você dizer, eu estou achando isso, e validar. Se isso faz sentido. E muita gente fala, não faz. Com certeza. Então, cara, saber fazer hipnose é ter habilidade linguística e saber usar isso. E isso nada mais é do que PNL. Deixa eu só te interromper um pouquinho. Essa é uma pergunta cabulosa, Flávio. Para você falou que fazer hipnose é ter habilidade linguística. Como que é a sua visão do meio da hipnose no Brasil hoje, que não desenvolve essa capacidade linguística e replica processos para fazer hipnose? Que funciona em 65% dos casos, só que quando passar 1 ou 2 anos, depois que você gastou 15 mil reais, fez um curso, e você percebe que não está dando mais resultado, você começa a perceber que te ensinaram uma forma que vai funcionar com uma porcentagem, mas faltou alguma coisa. E o que eu acho que faltou? PNL. Então, a minha crítica a alguns cursos que eu fiz
Se tivesse ensinado um pouco de PNL, estava 100%. Mas hoje é 65% porque não tem PNL. E daí, no mercado, teve várias confusões de professores, sai, vai para uma escola, vai para outra, dá aula, não sei o quê, exatamente por causa disso. Porque se você se tornar muito engessado, você vai ajudar pessoas, mas vai chegar em 65%, 70%. Mas aqueles 30% vão te dar uma puta dor de cabeça. Aí o cliente a terapia não vai e a culpa é do cliente que não se engajou. A culpa é do cliente que ele não se engajou, mas o seu papel é engajar ele também, né? É interessante. Ou dispensar. Ou você demite o paciente ou você engaja ele. Se ele não engajou, demite. É interessante quando a gente vê a terapia ericksoniana, grande parte do trabalho do Erickson era desenvolver esse desejo pela mudança, essa motivação para a mudança, né? A hipnose ericksoniana não é só metáfora, vamos deixar bem claro. Com certeza. Eu estava em contato com o Zé Vitor, lá de Campinas. O Zé Vitor, na década de 70, 80 e 90, ele trouxe ele trouxe John Grinder, ele trouxe Dilts. Jeffrey Zeig. Ele que deu a ideia para o Zeig fazer a editora que hoje é a maior editora de... O Zé, que é amigaço do Zeig, que é amigo de todos os nomes da ericksoniana que você poderia imaginar. Eu fui na casa do Zé, a gente estava trazendo pessoas, a gente ia trazer o sobrinho do Freud, trouxemos... Vocês iam trazer o Mirroring Hands para cá de novo, né? Então, ele tá agendado para dezembro. 3 dias de curso, mas a gente não sabe por causa da pandemia, né? A gente ia trazer o último médico, aluno do Freud. Médico, aluno do Ross, e que teve contato com o Milton Erickson, foi o último aluno do Milton Erickson, mas também deu uma zica. Então, assim, a ericksoniana tem cada coisa. Posso te dar um exemplo do que eu aprendi? Tem uma terapia que chama terapia paradoxal do Erickson. Quer dizer, eu não sei se é do Erickson, mas é dessa linha. O que eu aprendi? Ele conversando comigo, eu conversei muito com o Zé. Assim, então uma pessoa ela tem impotência, ela vai lá e falha. Não é impotência parece que é doença, né? Aí tem uma doença, tem que tomar remédio. Não, ele vai lá e falha, não sobe, ele brocha. Então, uma das técnicas que eles usavam, que eu aprendi nesse meio, eu não sei, eu falei que é do Erickson, mas eu nem sei se é do... Acho que nem é do Erickson. Teve várias linhas que surgiram a partir da ericksoniana, né? Todas essas focada na solução. A dica que ele dá para o paciente é assim: vai com a sua esposa, com a sua namorada, se relaciona com ela, mas você não pode transar com ela. E ele sugere, durante 1 ou 2 sessões, fazer isso. Quando ele não tem mais o medo de falhar porque ele não vai transar, ele vai só brincar com ela, ele volta e fala: não aguentei, transei, funcionou. Já transei. Esse uso de tasks, esse uso de tarefas do Milton Erickson era genial. Tem aquele caso dele em que o casal não estava rolando muito bem e ele mandou o casal ir pescar. Você já ouviu essa história? Não. Muito boa, muito boa. O casal não estava se dando bem e tudo mais, ele mandou eles fazerem o que eles mais odiavam, que era ir pescar. No fim, os dois tiveram que se unir e começaram a ter um relacionamento bom. Essa ideia de colocar à prova vale muito a pena. Para dormir, cara, funciona muito bem. É assim, a pessoa que tem insônia, você fala para ela: que hora você costuma dormir? Antes das 2h30 eu não durmo. Legal. Você vai ter que passar a semana dormindo às 4, mas não pode dormir antes das 4. Aí o cara, puta, a semana inteira eu dormi às 9h30. Tem um outro caso do Milton Erickson que eu acho demais, que é o caso do cara que estava encerando o chão. Você já ouviu essa? O cara não conseguia dormir e tinha dificuldade e tudo mais, sempre dormiu bem, de repente não conseguia mais dormir. E aí o Milton Erickson pegou e deu uma tarefa para ele. O que você mais odeia fazer? Eu odeio encerar o chão. Ele fez o cara chegar: olha, agora você não vai poder dormir então. Você vai ficar e vai encerar o chão até cansar. Depois você dorme. Resultado, ele começou a fazer essa atividade que ele odiava, deu um período de tempo, ele simplesmente passava a dormir para não ter que encerar o chão. Cara, então, olha como é genial. E dizer que... Eu critico a ericksoniana para alguns alunos dizendo: você tem 20 anos para estudar, para ser o cara bom da ericksoniana, você vai ter que estudar 20 anos. Você vai ter que ter habilidades linguísticas, modulações. Então, você vai ter que ter jeitos, posturas, como o Erickson tinha, né? E dizem: o Erickson nunca ensinou. Mentira, ele ensinou. Eu tive aula no Mirror Hand
com o Ross foi aluno dele, esqueci o nome, agora esqueci o nome de todos, mas ele deu aula para um monte de gente, o Erickson. Ele tinha 2 turmas, tal. Então, tem algumas coisas que as pessoas falam do Erickson que é só para vender o peixe da classe, da clássica, né? Porque a moderna é do Erickson, mas não tem nada de moderno porque é na mesma época da clássica. Só que ele adaptou, ele mudou a hipnose de um outro jeito, então se tornou a moderna. Eu vejo ela como moderna, porque o Milton Erickson ele fazia hipnose direta, ele fazia hipnose clássica também. Inclusive, parte da clássica tem muito de ericksoniana, né? Claro. Só que ele desenvolveu. Então, ele fazia o mesmo que o David Allman fazia, só que ele conseguiu juntar muito mais ferramentas, muito mais coisas na terapia. Eu quis dizer que não tem nada de moderno, porque eu já tive aluno que falou assim, eu não quero a clássica, eu quero moderna, meu. A clássica é antiga. Não, elas são da mesma época, mais ou menos. Né? Eles nasceram numa época próxima. Então, não tem nada de moderno, tem de diferente com adaptações do Erickson, e que é muito bom. É que, mesmo que você fale assim, ó, eu faço Theta Healing, que eu particularmente não sou fã, acho estranho, acho que é muita PNL hipnose. Você acha que não tem nada de bom naquilo? Deve ter um pedaço bom que você pode pegar e falar, vou usar. O que eu acho ruim, Roberto, que eu falo muito para as pessoas é, cara, eu faço 3 mil cursos, tenho um monte de diploma, aprendo tudo a mesma coisa e depois põe na parede 50. Cara, se você fizer um curso bom de hipnose e 1 ou 2 cursos bons de PNL, está suficiente. Você daí trabalha uns 2 anos e vai ver o que você precisa daqui 2 anos. Então, eu fiz Omni, eu demorei 1 ano depois para fazer um outro curso. Por quê? Porque eu falei, eu vou treinar e testar tudo que eu fiz. Quando começar a me afogar, e quando eu comecei a me afogar, eu liguei para o dono da Omni. Michael, não está funcionando. Ele falou, cara, você não manja de PNL? Eu falei, manjo. Então, tem a terapia das partes, e daí que eu comecei a desenvolver a terapia das partes com regressão, que é a técnica que eu desenvolvi. Ele me deu uma ideia, falou, tenta ir por esse caminho. Foi legal, cara. Mas, assim, eu só fui procurar ajuda 1 ano depois, quando eu já não estava dando resultado em casos específicos. Porque se eu fosse fazer mais 300 cursos nesse ano, eu ia esquecer o que eu aprendi num, usar do outro. Eu ia fazer uma salada que daí não serve, né? Ô, Flávio, fazer uma pergunta meio pesada aqui para você. Quando a gente vai fazer um curso de PNL, ela tem alguns níveis, Practitioner, Master Practitioner e tudo mais. E eu vejo que muitas pessoas elas saem de um Practitioner, de um Master Practitioner, mas elas ainda não dominam a PNL, por mais que o curso seja bom, né? Sem dúvida, eu fiz 9 para poder dominar. Pois é, se a gente vai fazer o curso, por exemplo, do Cláudio Lara, o Cláudio Lara é uma pessoa incrível, né? Domina muito a PNL, mas você vai no Master Practitioner dele, eu não posso esperar que alguém que faça o Master Practitioner do Cláudio Lara consiga fazer a modelagem como o Cláudio Lara faz. Eu acho que ninguém... Ó, assim, eu lembro de ter visto no curso o Cláudio Lara fazendo. Eu não sei se ele não é uma pessoa que atende, eu acho que hoje em dia ele nem atende mais, já atendeu. Eu não sei se o Cláudio Lara pegar uma pessoa com depressão e fizer a modelagem, isso eu não sei, eu não tenho essa informação, né? E eu perguntei para todo mundo, para monitor, quando eu fui fazer o Master, que o Pyong foi aluno também, né? Esse não é esse que você estava, né? Que eu fiz com o Pyong. Não, Master. Eu tive na outra turma. Eu refiz, o Pyong é aluno também. Então, assim, eu perguntei para um monte de gente, mas como que eu trato depressão com PNL exclusiva? Eu queria que alguém desse uma resposta diferente de tudo que eu sabia. Depende do caso. Então eu não sei, eu não tenho essa informação. Mas assim, ó, primeiro que eu acho que o Master e o Practitioner do método Bandler é diferente de tudo que eu estudei. Porque o Practitioner tradicional das outras pessoas, que não é o Bandler, é Practitioner e Master. No Practitioner, você aprende tudo até comportamento. E no Master, você aprende sobre crenças, mudanças e trabalhar crenças. E no Practitioner, os comportamentos. Então, é nível 1, nível 2. E daí eu fiz o Trainer, tem o Pós-Master. Tal. Na minha época tinha Pós-Master, Trainer, Core Transformation. Então, beleza, eu fiz. Só que hoje, o Master e o Practitioner do Bandler é assim, você aprende tudo em 7 dias e no Master você aprende quase que exclusivamente modelagem. Eu não acho modelagem uma coisa simples
prática e aplicável com facilidade, com muita dificuldade, né? Tem que desenvolver muita habilidade, muita acuidade para conseguir perceber as pistas do clore de acesso, conseguir fazer todo o processo, é muito complicado mesmo. Cara, eu tenho uma bela percepção, um belo treino de PNL, eu consigo perceber, conversando com você agora, eu consigo perceber várias pistas, mas assim, no nível que você tem que fazer para modelar bem modelado, eu acho que eu vou ter que treinar 10 anos, de verdade, não estou mentindo. Eu tenho que treinar 10 anos para ficar habilidoso e fazer perfeitamente. Então, assim, Flávio, pode falar. E uma crítica que eu tenho ao método Bandler é que você termina o curso sem saber ensinar. E quando eu fazia o tradicional, eu sabia ensinar. Mas, pelo que eu lembro, o Bandler reclamava muito que as pessoas copiavam, roubavam a PNL dele, faziam um curso. Eu acho que isso é uma questão comercial. Mas, uma outra coisa. Então, eu vou falar, vou ser bem tendencioso. Depois, se as pessoas me odiarem, eu já sei por quê. Se você é terapeuta, não faça o curso do Bandler. Se você é empresário, trabalha com qualquer coisa, o do Bandler é muito legal. Cabe muito bem no bolso de desenvolvimento pessoal de um empresário, de um funcionário, de um líder, é do caralho. Se você é terapeuta, você vai talvez se decepcionar um pouco com o método Bandler. Você não acha isso? Eu tenho a mesma percepção, eu acho que, principalmente, estudar com o Cláudio Lara, quem devia ir para essa linha, quem quer vender, quem quer fazer negócios, né? Não tá terapeuta. Muito mais alinhado, tá muito mais alinhado. Mas quem faz, por exemplo, com uma pessoa que é muito querida, cara, eu não sei se você assistiu, tem uma editora, a Líder, acho que é Líder, que tá fazendo umas lives com uma galera que escreveu uns livros com o Bandler, com o Grinder. Outro dia tava, puta, eu esqueci o nome dela. Uma pessoa muito antiga desses livros, primeiros de 1970, uma velhinha fazendo uma live, que é uma das monstras da PNL, lá fazendo uma live, e quem estava organizando era da PAC, a Débora Aikmel. E a Débora, ela é uma pupila mesmo, do Robert Dilts. Ele ama ela, eles são amiguíssimos. Ela é incrível. E desde 89 ou 90, que ela dá o curso do Dilts no Brasil, que é PNL sistêmica. E eu fiz esse curso. E, cara, a Débora, nota 10, muito legal. É um curso mais caro, a practitioner deve ser em torno de 7 a 9 mil, mas é um curso de 8 meses, com 10 encontros, 8 encontros, 144 horas. Eu fiz, achei uma delícia. E é um curso voltado para terapeutas. E faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Essa é uma percepção que eu tive quando eu fui fazer o practitioner do Bandler, né? Não se fala em terapia, não se toca no assunto terapia. E quando você faz uma pergunta sobre terapia, fica naquela questão varia. Né? Varia, depende. Né? Então, você não tem um processo, você não tem uma base de como aplicar. Na verdade, ele vai te ensinar a aplicar os conceitos da PNL. O que você vai fazer com ele. Aí, eu ainda acho que nem tem tempo para isso, para ensinar os conceitos. Tem uma aplicação inconsciente, uma história que o Bandler diz, né? Que é muito mais inconsciente. E, assim, é muito legal para o desenvolvimento da pessoa. Você que não é terapeuta, é uma delícia. O curso, o practitioner é uma delícia. Abre muita mente. Mas se você é terapeuta, eu não investiria no curso do método Bandler. De início. Eu já falei, eu falei, Lara, falei para o Guga, que é o diretor, cara, vocês não fazem um curso de hipnose? Tem o curso de hipnose do Bandler, né? Mas o Lara poderia fazer um curso, tal, mas não é o foco deles, eu acho. Mas eu falei, cara, vocês deviam fazer um negócio mais aprofundado. Mas assim, pensa só, se o Lara faz alguma coisa para terapeuta, ele morre de fome, cara. Ele vai brigar com a Omni. Será? Ele vai brigar com a Omni. Tipo, né? Porque não... Quando você abre para um público geral, cara, quantos terapeutas tinham no curso que a gente estava junto? Então, não tinha pouquíssimos. Devia ter uns 2, 3, 4 no máximo. Grande parte era coach, né? E o que eu vi é que nos últimos... E empresários, né? Isso, muito empresário. Daí, no último ano, mais ou menos, eu estou vendo uma grande movimentação de hipnólogos. Então, eu acho que hoje o Cláudio Lara consegue... por quê, né? Porque ele virou a grande referência que a gente tem aqui, né? Não, porque assim, eu fui fazer o Master, o Lucas tinha feito também, Sim. Lucas Naves. Gravou aqueles vídeos com ele, né?
Daí o Crash ligou para mim e perguntou. Falei, cara, o Master é muito bom, tal. Daí ele se inscreveu no Master com a ex-esposa. Daí o Pyong foi fazer também. Então, assim, o pessoal da hipnose, né? Eu acho que hoje o Crash, cara, apesar de não concordar com todas as coisas, com 100%, eu te falei isso. Eu acho que o curso dele deve ser um dos melhores hoje do mercado, sim, que meus alunos fizeram. E é um cara que... Eu assistia todas as lives dele, você não assistia? Eu gostava pra cacete. Antigamente eu assistia, com Eu certeza. assistia todas. Ele tinha um fundo assim, né, tal, umas luzes preto. Então, ele é uma puta referência para as pessoas, né? Nem se ele é referência de melhor ou pior, eu acho ele muito bom. E, cara, eu não fiz Omni com ele e ligava para ele para tirar dúvida logo depois, porque ele se formou na Suíça professor quando eu fiz aqui. Foi na mesma época. Ele sempre foi gentil, atencioso, cara, ó, nota 10. Como pessoa comigo, ó, nota 1000. O Laia, nota 1000. O Alberto, nota 1000. Todo mundo. Mas eu não concordo, né, eu não concordo com esta forma de como é feita, sabe? Como a coisa se pinta. Então, eu acho que quando um monte de hipnólogo vai fazer e leva um monte de gente, um monte de aluno meu foi fazer o Cláudio Lara, practitioner, e eles voltaram e não sacaram. Você me contou que você está dando uns cursos modulares de técnica. Cara, quando eu dou curso de submodalidade, a galera termina... Nossa, agora eu entendi. Puta que pariu! Eu acho que essa deveria ser a nossa expectativa, né? Exatamente. Mas quando você vai num practitioner de 6 a 7 dias, não acho que tem um puta que pariu submodalidade, porque é meio-dia de submodalidade, então não dá tempo, né? Ô, Flávio, aí já entra uma crítica. Eu gostaria de saber se a sua visão é igual à minha. Eu vejo que existe o Practitioner, o Master Practitioner, tem esses níveis, e a gente vai fazer isso, mas ainda assim acaba sendo superficial. O Practitioner ele não prepara para você saber de fato a PNL. Talvez, na minha percepção, eu acredito que a gente tem que fazer o Practitioner... de quem? Qualquer Practitioner. Eu acredito que a gente tem que pegar e estudar. Eu fiz Sociedade Brasileira de PNL. Na época, em 2004, custou acho que 8.900. Mas esse curso era de quantos dias? Acho que foi 8 ou 9 módulos. 8 ou 9 módulos. Então, assim, realmente a gente aprendeu, a gente estudou, a coisa realmente aconteceu quando eu fiz. Aí você fala, é mó bom? Não sei, para mim foi mó bom. Porque na minha percepção, eu vejo que você vai aprender, você vai até sair aplicando algumas coisas, mas se você quiser entender de fato, você vai ter que sentar a bunda, vai ter que ler, vai ter que estudar o negócio, porque no fim, a PNL é a aplicação de um monte de coisa ao mesmo tempo. E se você não tiver o domínio de todas essas ferramentas, vai faltar algo. Eu acho que... Sabe qual que é o ponto que eu acho assim que a pessoa fala? Agora você sabe PNL? Quando você não usa mais nenhuma técnica que você aprendeu. Quando você usa do seu jeito. Concordo. E quando você aprendeu como que é, você não precisa pegar a técnica, você inventa. Manda fazer assim, assim, porque você sabe que isso, aquilo, você linka, né? Eu, por exemplo, você conhece o método Rowley, que o Persia explica tão bem no curso online dele. Ele vai me procurar, eu não estou inscrito no curso dele. Eu falo, como que você sabe, né? Bom, não posso falar. Foi um amigo que os meninos do Rio deixaram eu ver no computador deles. Bom, Flávio. Então, pode falar. Tão bom, o método Rowley que ele faz tão bom, quando eu atendo um paciente, a primeira coisa que eu faço antes de qualquer coisa é o método Rowley. E funciona como uma grande anamnese. O cara tem insights maravilhosos quando você faz o Rowley. E daí eu adaptei o Rowley do Persia, que não é do Persia, é do Dilts, mas o que ele ensina, e coloquei constelação. Então eu já faço ele falar com o pai e com a mãe, já estado atual, estado desejado, adiciono recursos. O pessoal, de onde você tirou isso? Eu sei PNL, eu fui adicionando. Me identifico, porque eu também uno a constelação com a PNL, com a hipnose, fica incrível a união. Também é isso que é PNL, é você entender, eu sempre falo, se você entender a minha primeira aula, que é o modelo da comunicação e percepção do mundo, se você entender como o mundo entra na sua mente, quais são os filtros, você só precisa saber âncora, modalidade, metamodelo e GOD, geração, omissão e deleção. Você não precisa de mais nada. Se você entender a primeira aula, você entendeu tudo. O problema é quando você acaba ficando preso em técnica, como, por exemplo, vou aplicar um círculo da excelência. Você está aplicando uma coisa que é subproduto.
né? Não é PNL em Faz com o si. dedo, né? É. Pode fazer com o dedo o círculo, não precisa fazer no chão, né? Uhum. Mas o círculo de excelência tem um pouco, que é do Andreas, né? Tem um pouco do livro do Andreas. Tem um pouco de hipnose e tem um pouco de criar um ambiente, criar um contexto, sugestão, né? Tem bastante sugestão no círculo de Mas no excelência. fim, você não precisa dar um nome disso, né? Se você entender a É, coragem, se você entender a submodalidade, esse tipo de coisa, você já faz mas inconscientemente. foi isso que o Bandler tentou fazer ou fez, que é esse negócio de restrição em 6 passos é uma merda do Diltz. Nem precisa de nada disso. A cura rápida de fobia, a última referência que eu vi, que eu até conversei com o Hilly, que é muito legal, conhece o Hilly? Uhum. Muito bacana, eu pus ele no grupo, a gente trocou umas ideias com o meu grupo todo, foi super legal. Mas assim, quem inventou a cura rápida de fobia foi a Cameron Leslie Bandler, a primeira esposa dele, a primeira esposa dele, em 1979. E hoje ele faz uma outra coisa com submodalidade, só para não dar crédito para ela e para dizer só o que eu inventei que funciona, né? Uhum. Esses dias eu A tava. pirâmide de Kathleen, né? Aquela... vou falar um negócio que eu não devia falar, mas eu vou falar e foda-se. No final do ano passado, eu recebi no meu Facebook um texto desse tamanho do John LaValle, Ô, louco. arrepiando, dizendo que eu estava sendo processado nos Estados Unidos e no Brasil, Ô, e louco. que eu tinha 24 horas para retirar o logo dele, que eu estava usando sem autorização. Ô, louco. Não, mas arrepiou, eu tenho o print, arrepiou. Daí eu falei, seu John LaValle, seu John Del Valle, que tem uns pelos na orelha, seguinte, meu amigo, eu fiz o curso com Laia, tenho o certificado aqui, ele vale até março de 2020. Me dá, daí ele escreveu em inglês bem, me dá seu nome e aguarde um pouco. E sumiu. Sumiu. Eu falei, e aí, seu John Lobisomem, LaValle, me conta aí, conta o quê? E aí, você está me processando? Você vai me desculpar? Vai se desculpar comigo pela forma de, tipo, você está sendo processado porque você é um desonesto, está no crime, seu criminoso, desse naipe. Ele falou, não tem nada a falar com você, tá tudo certo. Eu verifiquei aqui, tá ok. Eu tava tudo ok. Contei pro Guga, o Guga falou, meu amigo, a gente também passa poucas e boas. Mas daí você me fala, o criador da PNL tem um instituto junto com John LaValle Lobisomem, e os caras são os fudidos da PNL, e o cara chega tacando pedra, falando que você é um criminoso, que vai te prender, que está sendo processado. Não é ser muito escroto? Daí você fala, a esposa dele, a Kathleen... Eu não vou zoar porque já ficaram bravos. Nem conheço ela. Mas a Kathleen inventou uma técnica. Pô, foi esses caras aí que falam que vão te prender, que tipo, cara, isso é crime o cara te acusar desse jeito, da voracidade com que ele falou comigo, das ameaças que ele fez, isso é crime. Então, mas sabe, Flávio, eu vejo um grave problema na esses caras que viram PNL... Então, eu vejo um grave problema na PNL, que é o seguinte, o Bandler, ele tem o interesse, ou pelo menos tinha o interesse, de introduzir a PNL dentro das escolas, de usar a PNL como um método de ensino e de comunicação de fato. Só que ele fez questão de fechar tanto na questão de registro legal, que a PNL acabou sendo fechada, né? O que a gente vê hoje são diversas PNLs, que não são PNL raiz, justamente porque ele fez questão de registrar a marca e de fechar tanto, né? Mas o registro nem é o mais importante. O mais importante é o cara vem ameaçar os alunos, né, e falar coisa, sendo que nem na razão... Se ele tivesse com razão, ele podia ter sido pelo menos usado o PNL, sei lá, o rapor, né? Mas ele estava sem razão, fazendo uma acusação séria, sem estar na razão, e nem pediu desculpas, e nem foi gentil, foi um puto escroto. Mas isso é cultural da The Society of NLP, porque se a gente for ver o próprio Bandler, ele já processou inúmeras pessoas na história, né? O próprio Tony Robbins é fruto... O Lucas também teve problemas e foi fazer com o Grinder. Muitas pessoas já tiveram um problema com eles pelo nível de grosseria e baixaria, de dizer, puta, seu inglês é uma merda, não estou entendendo o que você está falando, assim. Caralho, bom, mano. Pois é. Bom, Flávio... Mas, assim, isso não tem nada a ver com sociedade internacional, não tem nada a ver com Lara. Eles são extremamente gentis, simpáticos, queridos, né? Tem a ver com a bucha que eles passam, porque eles são credenciados, né?
Com certeza. Inclusive, a gente aqui incentiva vocês a estudarem e irem atrás dessas pessoas, porque são quem tem conhecimento de fato, né? O Sanjoli vai fazer uma aula grátis no Zoom, eu acho, ao vivo com o Richard Bandler, custa $3.000, 2 horas. Então, eu recebi hoje no WhatsApp, uma amiga mandou. Então, ele vai fazer uma aula de 2 horas com pergunta e resposta com tradução em português simultânea. Que legal isso. Legal, né? Legal Daí você mesmo. fala, não, mas, porra, o Sam é um cara bacana, um empresário bacana, dono da Elsevier. Uhum. Lá é gente finíssima, o Castilho é gente fina, meio briguento às vezes, mas a gente fina pra caramba. Treteiro, comigo... briguento não, treteiro. Comigo ele é nota 10, tipo, nunca... É que as pessoas falam, tal pessoa, eu falo, comigo nunca foi. Uhum. Então, eu não posso esquecer de falar, a gente tá falando de tanta gente, cara. Tem um cara que eu adoro, cara, eu conheci ele, assim, eu me apaixonei pela pessoa. Eu não sou gay, tá? Mas eu me apaixonei pela pessoa. Que é o Valdeci Carneiro, cara, que é o cara da PNL antigo também. Meu, o cara mais humilde, mais gente fina, puta que pariu. E ele humildaço é um mesmo. Não, ele é muito, assim, é um absurdo, eu até fico arrepiado. Falo, meu, o cara é tão humilde, tão disponível, tão gente boa. A gente ficou trocando ideia horas no restaurante. Puta, o cara, assim, é nota 1 milhão. Sociedade Interamericana, né? É Ibero-Americana? É Ibero-Americana. Acho que é Sociedade Ibero-Americana de Hipnose. Muito bom os cursos dele, indico para todo mundo. Muito bom, ele é muito bem falado. Eu não fiz curso dele, mas é muito bem falado. Uhum. E é um curso... Deixa eu falar, Roberto, eu preciso desligar, cara, porque estão ligando do hospital, minha mãe deve querer falar comigo. Beleza, então. Vamos se despedir da galera, então. Flávio, quem quiser... Muito obrigado. Quando quiser, aula de metamodelo, conta comigo. Com certeza. Quem quiser te conhecer, te acha onde? Flávio Bock no Instagram. Muito bom. Agradeço a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, que está assistindo. Curta o canal, se inscreva, siga a gente nas redes sociais e até a próxima, gente. Tchau.